Ah, Lili, ainda bem que você não me deixou aqui, hein? Sozinha. Boa noite para quem tá entrando aí, pessoal. Tô esperando a nossa convidada. Vamos aguardar o pessoal entrar aí pra gente começar um bate-papo com a Sensei Simone. Estamos ansiosas. Aí, galera, obrigada pelo incentivo aí, todo mundo. Tô esperando aí minha convidada entrar, que eu não achei ela ainda. Achei. Te achei! Que achou? Te achei! Boa noite! Boa noite, Sil. E aí, Ceci, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo, sim. Ah, que bom. Então, nós estamos esperando aí a galera entrar. O pessoal tá curioso hoje, né? Vamos esperar mais um minutinho aí. Não, sem problema. Vamos esperar. Prometo que ó, um Pegar bate-papo bem, devagar, hein? bem legal, hein? Bem bacana. Nós vamos É que falar. eu vou tentar achar um outro lugar, Ah, fica à vontade. porque o lugar que normalmente eu faço, Ah, casa de karateca, é uma vida. O meu filho está na minha sala treinando hoje. deixa ele treinar. Pode sentar em qualquer canto aí. Hoje está tendo treino da seleção Aham. e ele tá lá. Aí eu vim pro quarto dele para tentar ficar mais no silêncio, né? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos esperar aí. Pode se ajeitar, fica tranquila. Deixa a molecada Repara se treinar, deixa tá assim de treinar. vez em quando, porque eu não enxergo muito bem. Não, calma, calma. Aquelas coisas como vocês dizem de master, sabe? Então é uma vida. Ah, fica tranquila, filha, fica tranquila. A hora que você tiver de boa aí, você me fala que nós vamos começar. Não, acho que ficou bom agora a imagem, não Não, ficou? tô te ouvindo, tá ótimo. Então, tranquilo. Tranquilinho. Vamos só esperar mais um pouquinho, aí a gente já Sem começa. problema. Sossegado. Bom, pessoal, vamos então começar, né? E queria te agradecer, em primeiro lugar, por ter aceitado. Eu sei que sua vida é corrida, que você não parou um minuto mesmo, né? Com esse monte de campeonato virtual que tá tendo. Nossa, Eu, demais, demais. eu sei que você não parou, mas eu quero te agradecer bastante por ter aceitado aí, Imagina. porque desde o começo, como eu falei lá na live, a gente já pensou em você de cara, né? A gente fica lá te observando, por isso. Não, olha que eu juro que assim, eu escutei a live de vocês e é uma coisa que às vezes a gente não imagina, tá? A Sim, gente imagina, é assim, tá sendo observada por pai, por técnico, mas observada naquela
coisa de que, eu vou reclamar, eu quero ver se tá Sim. correto, tá. Mas eu fiquei assim, eu falei para você depois no privado, eu fiquei emocionada, vou ser bem sincera, Sim. porque é tão gostoso a gente saber que tem quem olha o nosso serviço do lado de fora, entendeu? E que admire isso, né? E eu É. falo assim, para ter essa admiração é sinal de que, poxa, tá no caminho certo, tô andando correto. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz com o convite e, nossa, as tuas palavras da Lilian foram, assim, me deixaram... Eu chorei, encheu de lágrimas os meus olhos. Eu fiquei muito sincera. Sabe por quê? Porque, assim, na verdade, a gente como mulher, lógico, né? A gente quer uma inspiração, né? Então, a gente sempre, mas desde quando eu comecei. Então, assim, a gente não está olhando ali, não é para ver se está errando, não, mas a forma com que está sendo conduzido, né? Então, isso para a gente acaba sendo uma inspiração, porque a gente vê que a mulher, poxa, ela está num ambiente totalmente masculino, ela está conseguindo ali, né, desempenhar seu papel tão bem. Então a gente fica assim, sabe, olhando mesmo. E eu falava para ali, eu quero ser assim mesmo, você entendeu? Falou, pá, é assim. E a gente já viu várias coisas que a gente fala, cara, é assim, a pessoa quando ela se dedica, ela é correta e ela sabe o que ela quer, não tem erro, ela faz a coisa funcionar, né? Então foi bem legal. Mas hoje nós não vamos falar de técnica de karatê, nós não vamos ficar falando de regras, né? Hoje nós vamos falar, assim, te conhecer um pouco melhor, mais assim um incentivo para as mulheres, porque se você pode, elas também podem, porque você tem a tua família, você tem tua vida corrida e ainda você consegue desempenhar um bom papel. Então, hoje nós vamos querer saber um pouquinho, assim, né? Você dá um incentivo para essa mulherada, né? Mas eu queria que você começasse falando pra gente, assim, como que você escolheu o karatê, como que surgiu na sua vida, teu primeiro professor, se você já deu aula, se você gosta de dar aula, enfim, seu começo. Assim, iniciar treinos de karatê eu iniciei em 2003 com meu filho mais velho, com o Maurício, mas eu fui apresentada ao karatê com o meu irmão mais novo. Porém, eu sou de uma família assim, pai bem, sabe, moda antiga. Filha faz balé, menino faz luta. E então eu não podia fazer luta, né? Tanto que eu sou formada, eu sou bailarina, né? Eu fiz balé milhões de anos. Tanto que às vezes eu brinco quando a gente fala na quadra, não quer lutar, vai fazer balé. Eu falo assim, gente, vocês não sabem quanto dói uma sapatilha de ponta. Nossa, por isso que não vocês sabe. falam isso. Porque se vocês soubessem, vocês não falariam para ir fazer balé, porque balé dói muito também. Eu já falei para os meninos, eu já falei várias vezes, eu duvido vocês fazerem uma aula de balé. Eu duvido. Aguentar, eu também acho. Aguentar. Mas eu fui pro balé, né? Não teve muita alternativa, não tive muita escolha. Eu ia ver meu irmão competindo e tal, mas meu pai não me permitia que eu lutasse. Aí, em 2003, com o meu filho mais velho, na verdade, ainda com o meu irmão, que voltou aos treinos, voltamos todos. Então, assim, eu comecei a treinar na cidade de Amparo, onde eu morava, interior de São Paulo. Meu primeiro professor foi o Antonelli, mas, assim, não desmerecendo a ele em hipótese alguma, tá? Mas eu acho que até por uma questão de maturidade, de interesse, de tudo mais, eu falo que o meu sensei, meu primeiro sensei realmente, quem me formou faixa preta, quem me ensinou que era karatê, o que é budô, quem me ensinou o que é arbitrar, porque eu falo que eu também aprendi com ele, eu tive o prazer de ter o meu sensei sendo meu mestre na arbitragem também, foi o Sensei Grilo. Então eu falo que tudo que eu consegui, tudo que eu alcancei dentro do karatê foi ele. Ele foi um pai, ele foi meu professor, ele foi professor dos meus filhos. Então, assim, ele foi e é o meu mestre até hoje, entendeu? Por mais que eu não consiga ir para Itatiba treinar com ele, mas é o que eu falo. O símbolo que eu levo, o brasão que eu levo no peito é da Paixinha, entendeu? É ali, é o meu recanto ali. Quando me perguntam a minha referência é ele. Ah, com certeza, né? lógico. Eu, assim, nunca tive turmas,
de karatê, até porque, assim, todo mundo, acho que a maioria grande sabe, eu sou advogada, né, de profissão. Então, exerci minha profissão por 25 anos. Há 2 anos quase eu não advogo mais, parei. Eu vim para o Rio de Janeiro e aqui eu parei de exercer, onde eu estou exclusivamente me dedicando ao karatê. Né? Mas eu tive uma queda 2 anos atrás, então eu tive um problema muito sério no pé, na perna. Fiquei muito tempo sem poder pisar dentro de um tatame. Né? Agora, com a liberação do médico, voltando e tudo mais, na verdade, eu estou montando um projeto social. A minha intenção, na verdade, é formar um projeto social aqui no Rio, né, para crianças de preferência, pelo menos no início, para, assim, poder oferecer um pouquinho do que o karatê me ofereceu e me oferece até hoje, entendeu? Eu acho que isso faz uma grande diferença na vida da criança. Eu tenho um exemplo demais. em casa. O meu pequeno, quando ele começou a competir, quando eu levei, não é nem competir, quando eu levei ele para o karatê, ele tinha acabado, né, de fazer um tratamento para câncer. E o médico virou para mim e falou, olha, seria interessante agora a gente colocar ele para fazer alguma coisa, tal. E eu lembro que na época eu falei assim, ó, na minha família todo mundo é karateca, meus filhos, todo mundo gosta. Aí ele falou assim, mas ele não pode ter contato, Simone, né? Ele tá fraco. Eu falei, não, ele não vai ter contato, a idade dele não existe. Então, assim, hoje, quando eu chego para levar ele na consulta e o médico fala assim para mim, o que era o Marcos Vinícius e o que é, então eu falo assim, eu devo muito ao karatê. Com as pessoas certeza. que eu conheci, as conquistas que eu tive. Eu falo que o karatê por muito tempo foi meu alento. Eu advogo na área criminal, advoguei 25 anos na área criminal. Então eu falo que assim, as aulas de karatê para mim à noite, quando eu saía do fórum, era onde eu, sabe, aquela coisa mesmo da introspecção, de aprender, de refletir, de pensar. Era ali que eu me encontrava. A minha paz sempre foi ali. A gente sempre falou, né? Também eu e a Liliana, a gente falou na outra live, né? A gente acaba levando isso para nossa vida, né? Então, quando a gente pensa em desistir, aí você lembra lá, talvez, de um campeonato, alguma coisa, e fala, não, eu não vou desistir. Então, a gente levou isso muito também para nossa vida, Sim. né? Então, eu falo que é uma filosofia fantástica, é um caminho que a gente vai e só tem a acrescentar. É um caminho sem volta. Depois que você pisa, esquece. Já era. Você, e assim, quando que você falou assim, não, agora eu vou só arbitrar? Que, assim, porque a gente fica pensando assim, né? Que nem você falou, você trabalhava, porque é uma vida muito corrida, você viaja demais. Então, como que dava para conciliar, né? Isso, assim, o que você fala para a mulherada? Porque dá para fazer as coisas, a gente sabe que dá, é corrido, mas... Uma coisa que eu acho muito importante, que eu sempre gosto muito de ressaltar isso, Lilian. Silvana, desculpa, e Lília, que eu vi que tá aí, um beijão. Assim, olha, as pessoas têm o hábito, tá? Eu já escutei em vários grupos várias pessoas dizendo assim, o árbitro é aquela pessoa o atleta que se frustrou, o técnico que não deu certo e foi ser árbitro. Eu não, tá? Eu não quis ser técnica, nunca achei que fosse, né? Nossa, deixa eu só falar boa noite pro meu presidente Sensei Gerardo, que tá aqui na live. Gerardo tá aí, ó. Dizendo que eu sou uma grande árbitra. E assim, o pouco que eu sei, eu devo muito a ele também, que num dos piores momentos da minha vida dentro da arbitragem, Silvana, ele me estendeu a mão. Então, assim, hoje, se eu sou uma árbitra internacional, se eu posso dizer que dentro da quadra eu acabo sendo referência para alguns árbitros iniciantes e tudo mais, eu devo isso a ele. Foi graças a ele, sim, que assim, por muitas conversas e por me levar para Brasília também, entendeu? Hoje eu tenho a grata felicidade, a honra de fazer parte do quadro dos árbitros de Brasília. Então eu não posso deixar passar de falar isso para ele. Mas assim... Não, pode continuar. Eu sou árbitra porque eu escolhi ser árbitra. Tá? Então, assim, quando eu comecei no karatê, eu até comecei a disputar algumas coisas, tal, mas legal. Primeiro, eu já comecei tarde, e assim, eu comecei a disputar porque eu não aguentava ver meu filho mais velho lutar. Eu sou, quem me vê trabalhando, quem me vê, seja no que for, eu sou ligada no 220.
tá? E o meu filho mais velho, ele é ligado no 60. Então, para ele, assim, ele entrava na luta com uma calma, com uma paz, e eu tava sofrendo lá fora. Então, eu falei, não, eu preciso parar de sofrer. E eu comecei a competir. Porém, depois eu parei um tempo no Karatê, né? E quando eu voltei com o Matheus, e depois o Marcos Vinícius, aí, assim, eu ia acompanhar os filhos no campeonato. Então, ia e acompanhava. Aí, aquela velha história que a gente está acostumado dentro, né? Quando você faz parte daquele grupo de pais, de quem tá assiste. Ah, mas aquele árbitro tá fazendo isso, mas aquilo tá errado, aquilo tá não sei o quê, aquilo tá não sei. Aí, numa conversa com os professores dos meus meninos, com o Fernando Izatubo, ele falou para mim, ele falou, Simone, pô, você manja de lei, é um lado seu já, por que você não vai? Aí eu falei para ele, meu, verdade, eu vou parar de ser aquela que só reclama e vou tentar fazer alguma coisa. E foi quando eu comecei a arbitrar. Mas confesso que eu não tinha a intenção, assim, a mera intenção e nem a visão de onde eu chegaria e do que seria para mim arbitrar, tá? Então, assim, de início, se eu falar assim, não, eu cheguei a arbitrar e falei, não, eu achei que eu ia, assim, arbitrar campeonatozinhos, poder acompanhar os meninos, aquela coisa, já que eu tinha que estar lá, ia fazer alguma coisa. É o caminho sem volta, né? Foi tomando uma magnitude tão grande e tô aí. Hoje eu não me vejo parando, entendeu? Eu tenho o desespero de pensar em parar. Há 2 anos e meio atrás, quando eu sofri o acidente, eu falo que eu cheguei no hospital com o pé caído, né? Meu pé literalmente estava solto, a fíbula moída, que eu tive que colocar a placa. A minha primeira pergunta para o médico, quando ele falou, eu vou operar, isso foi no dia 6 de setembro, tá? Eu olhei para ele e falei assim, eu tenho que viajar para a Bahia no meio de outubro, eu tenho o final do Campeonato Brasileiro. Ele falou assim, agora não é hora de você pensar nisso. Eu falei, não, mas você não está entendendo. Eu tenho que arbitrar e os meus filhos têm que competir. Eu tenho que... Tanto que, assim, eu fui de cadeira de rodas, gente. Ai, não acredito. Eu não arbitrei porque eu não poderia ficar ali na quadra. Muito tempo, espaço, né? Também. Mas de assim, pé, né? Eu terminei o meu credenciamento graças ao Enio, né? Toda uma compreensão de todo mundo de entender que eu não poderia atuar, mas eu fiz a prova prática, eu fiz a prova escrita, eu fiz tudo. Né? De cadeira de roda. Então eu falo assim, é um bichinho que te pica e você não para nunca mais. É igual a gente que vai competir. É aquilo que eu falo, exatamente. A gente vai, você vai tomando uma proporção que quando você vê, já foi. Já foi, e a gente supera. Já foi. Você assim, essa é uma curiosidade minha, né? Que desde o começo foi a primeira pergunta que eu bolei, assim, que eu queria te fazer. Tem alguma competição que você arbitrou, mas que deu assim, que você estava ali, ó, como árbitro central, e te deu uma emoção muito forte, sem ser né? Pode ser aqui, tanto no Brasil como fora, mas assim, que você viu um atleta, de repente, dando tudo que tinha mesmo, mas que te deixou assim com o coração a milhão? Tem algumas lutas que a gente vê, que a gente vê atletas, às vezes, situações de atletas que às vezes por uma falha técnica, ou se perder por inexperiência, então assim, que mexem com a gente, tem resultado. Mas se eu falar para você assim, nitidamente, uma luta nesse sentido, não. Que eu tivesse ali, eu já vi várias lutas. É que assim, Simone, tá? Até pelo fato de eu ser mãe de atleta, assim, o que acontece muitas vezes? Eu brinco que eu falo que eu procuro não olhar para a cara do atleta. Porque eu conheço todos eles. Então, assim, eu entro no ginásio, as pessoas, oi tia, oi tio, o Matheus tá aí, o tio Vinícius tá aí. Então, assim, eu conheço todo mundo, eu tenho contato com todos os atletas, eu tenho contato com os pais de atletas. Então, assim, quando eu tô ali trabalhando, tanto que as pessoas às vezes falam pra mim, e eu realmente já vi isso, eu falo que... Desculpa. Eu vejo o Enio arbitrar, sem ser Enio, e eu falo que eu queria ter a leveza dele arbitrando. Porque, assim, ele tá sempre com uma cara de paisagem, rapaz, sabe uma coisa, assim? E eu não consigo. Eu já me peguei fotos e eu sempre tô muito séria,
né? Se você me vê arbitrando, você vai ver que É. normalmente eu tô muito séria. Sim. Uma vez eu ainda teve um atleta que falou assim pra mim, nossa, quando você dá uma falta, dói na gente. Eu falei, não, mas vocês estão sendo advertidos, é pra doer mesmo, não é brincadeira. Né? Mas eu gostaria, mas assim, eu acabo me fechando, porque eu acho assim, eu não posso deixar que a emoção de conhecer o atleta me atinja. Então, assim, é difícil eu falar para você nesse sentido por causa disso. Eu tenho, assim, alguns campeonatos que eu fui que me marcaram muito. Né? Então, assim, eu tenho o meu primeiro brasileiro, meu credenciamento do meu primeiro brasileiro, para mim era uma conquista muito grande, e junto com essa conquista veio o primeiro campeonato brasileiro do meu pequeno, que competiu assim, eu estava trabalhando num cotô, ele estava competindo do lado. Eu ia te perguntar isso agora. Não, você imagina assim, ó, eu tô ali trabalhando, é meu primeiro credenciamento, eu não conhecia ninguém. Ninguém. Para dizer que eu não conhecia ninguém, eu tinha um árbitro de São Paulo que estava comigo, que era o Pedro, e tinha o André, que é o André de Goiás, que eu já tinha trabalhado com ele, conhecia ele. O resto eu não conhecia ninguém. Aí, meu chefe de área sempre tem Valnei, aquela cara de bravo que ele tem. Que é só cara, porque ele é um amor. Falo que ele mora assim no meu coração, não paga pedágio, tá? Mas você imagina, o Vinícius e eu assim, ó, eu ficava de rabo de olho, assim, olhando ele competir. Quando ele ganhou, eu não sabia se eu chorava, se eu ria. Aí eu lembro que o Valnei chegou para mim e falou: vai lá e dá um abraço nele. Então, assim, foi um campeonato que me marcou muito nesse sentido, tá? No ano de 2000, o ano passado, quando eu fui conseguir o meu credenciamento pan-americano, eu falo que também me marcou pelo fato do meu filho, do Matheus, estar indo junto comigo. Né? Ele tinha conseguido a vaga dele para o PAN e eu estava indo buscar a minha classificação pan-americana. Então, assim, essas duas situações são situações que me marcam não só no karatê, mas me marcam em família. Porque, assim, é um amor que nós três temos. Então, assim, o gostoso disso a gente vê um apoiando o outro, um crescendo com o outro e um ficando feliz com a conquista do outro. Por mais que no Pan-Americano eu praticamente não falasse com meu filho, né? Era mais à noite no hotel e olhe lá, porque lá eles são muito severos nessa questão. Então, assim, dentro do ginásio a gente nem conhece. Jamais, né? Mas a felicidade, sabe? Aquela coisa de falar assim, eu tô indo para fora representar o meu país e meu filho tá indo também a primeira vez. Né? Agora, como árbitra, eu falo que assim, eu me senti muito honrada em 2018 no meeting. Foi o primeiro meeting nacional que nós tivemos em Belo Horizonte, quando houve a primeira transmissão pela Sport TV e eu fui convocada para fazer parte do quadro de arbitragem de Catar. Fui a única mulher que fez parte da transmissão, tá? E eu brinco que a hora que eu sentei na cadeira, eu achava que a cadeira estava caindo. E depois eu me dei conta que, na verdade, era eu que estava tremendo. Porque, assim, para mim, aquilo foi um reconhecimento. Eu estava vindo, eu tinha acabado de sair, era o ano que eu saí de São Paulo e estava começando, né, a arbitrar para Brasília. Então, assim, para mim foi uma coisa muito importante, esse reconhecimento da CBK, o reconhecimento dos árbitros, da diretoria de arbitragem. Você imagina, eu estar sentada numa quadra de árbitros ao lado de Celso Rodrigues. Eu imagino. Sem ser Riga, sem ser Gerardo, você entendeu? Então, assim, aquilo para mim, apesar do nervoso, que dá nervoso, tá? Mas foi uma realização profissional dentro da arbitragem que não tem que pague. Sim, assim, no começo eu sei que é tudo muito complicado, muito difícil, né? Não é que a gente tenha que provar algo, mas quando a gente quer fazer alguma coisa bem feito, eu sei que existe milhões de coisas assim que passa pela cabeça da gente. Teve alguma dificuldade assim que às vezes você pensou assim, ai caramba, não vai dar? Uma dificuldade muito grande assim. É um ambiente extremamente masculino. Isso mesmo, por conta disso. Apesar de eu falar assim que eu estou acostumada com ambientes masculinos, porque eu sou de uma família onde praticamente eu era a única mulher. Só tinha primos e irmão para brincar. Então eu brincava de mãe da rua, de jogar bola, de pega-pega. Eu era pipa. Você entendeu? Se eu olhar, meu joelho é todo cheio de cicatriz, de tombo, desse tipo de coisa. Escolhi uma profissão que
também era extremamente masculina, né? Que era Sim, advogar e a gente advogado. criminal, né? Então, e na área criminal é uma área assim, hoje em dia nós temos mais mulheres, mas era um meio muito machista, Muito muito masculino. isso, muito mesmo. Eu digo, como eu disse para vocês, pelo meu próprio pai. Meu pai é polícia, né? E sempre teve aquela visão que lugar de mulher não era delegacia, imagina. Sim. Não existe isso. Então, assim, quando eu cheguei na arbitragem, eu falo que eu não senti tanto. Eu, Simone, não senti tanto. Eu acho que a maior dificuldade é a gente fazer com que esses árbitros, na verdade, entendam a gente como eles. Uhum. Entendo. Eu não vejo simplesmente como um rostinho bonito. Não achem que a gente está só ali para passear. Não. Eu acho que talvez a maior dificuldade é a gente mostrar para eles que, na verdade, nós estamos ali para isso. Né? Então, eu brinco até que eu falo assim, eu sempre estou maquiada, eu sempre, né, passo uma base, não sei o quê. Mas, assim, eu evito, não é estar muito feminina, mas eu acho que, assim, nós não estamos num desfile de moda. Né? Sim. E isso eu devo muito ao Celso, porque o Celso pegava muito no meu pé nesse sentido, que ele falava assim, terno tem que ser comprido, calça você tem que parecer o que todo mundo parece. Tanto que se você pegar no início, quando eu arbitrava, muitas vezes eu chegava com o cabelo solto. Eu cheguei até a arbitrar de cabelo solto. Aí uma vez o Celso falou pra mim, porque eu sou muito questionadora, né? Eu cheguei pra ele e falei assim, mas não tem nada que me obriga a prender o cabelo. Que você fica mais alinhada, ele falou pra mim. E aí eu entendi que realmente é isso, entendeu? É uma questão de você conseguir se fazer igual. Então, assim, eu vou falar uma coisa que talvez a mulherada não goste muito, Sil, mas eu vejo muito isso acontecer, tá? Nós, mulheres, nós temos o hábito de querermos ser feministas. Tudo que o homem pode, a gente pode. Eu também acho que pode. Sim. Mas eu acho que toda obrigação que ele tem, a gente também tem. Então, o que acontece? Às vezes você tá no campeonato, tem que carregar tatame, tem que virar não sei o quê. Eu sou menina. Não, bem. Você é árbitra, você vai lá e você vai virar o tatame, você vai carregar. Entendeu? Então, assim, eu acho que talvez a dificuldade maior que eu, Simone, senti, isso particularmente meu, até pela profissão que eu escolhi, eu sou muito impositora. Então, assim, eu sempre fui muito bocuda, muito de chegar e, não, tá errado, é isso, pronto, acabou. Exato. É o que a gente vê mesmo, entendeu? né? Sempre fui, porque eu melhorei também, muito. você falando assim pra gente, falando, né, de tá aí, carregando tatame junto e tal, isso o Sensei Zanon passa muito pra gente, né? Eu tenho que falar porque estou com ele faz muitos anos. Então, ele não tem esse negócio de você fazer essa diferença. Quantas vezes nós saímos do campeonato estadual, né? A gente estava lá em Campo Grande, ele falou assim, eu quero todo mundo. Todo mundo é todo mundo. É árbitro, é atleta. As crianças menorzinhas leva de tatame por tatame, mas leva uma cadeira, você entendeu? Então, assim, é para todo mundo, né? Que nem, por exemplo, nós fizemos um canal, mas assim, eu digo que a gente quer passar. Eu digo que a gente já conquistou muito. Eu acho que nós conquistamos muitas coisas, né? Eu acho que a gente não precisa ficar fazendo essas badernas que esse pessoal faz, que se perdeu o sentido do feminismo, né? A gente já conquistou tanta coisa, então eu não acho necessário isso. Eu acho que a gente precisa hoje ser exemplo, né? Passar um bom exemplo para essas mulheres, porque olha quanta coisa que a gente conquistou você mesmo. Tá num ambiente totalmente masculino, super respeitada, e a gente não tem que também ficar provando mais nada para ninguém, de que a gente pode sim, lógico que a gente pode, né? Mas eu também não gosto muito dessas coisas de feminismo, não. Quando eu tava rindo quando você falou que se faz maquiagem para entrar, né? A Lilian, ela fica muito brava comigo, muito brava, porque nós que fizemos balé, vamos ser sinceros, a gente vivia só de frufruzinho. É o que eu falo, é uma coisa muito leve, eu não gosto. Isso. Eu, Simone, eu não gosto, mas eu falo, eu tenho que passar uma base, eu tenho que passar um batom clarinho. Mas a Lilian fica brava comigo. Entendeu? Porque eu vivi 20 anos disso. Todo mundo fala de mim. Isso eu brinco que eu falo que é muito engraçado, que é a questão do perfume. Eu falo, perfume é sagrado, você entendeu? Sagrado.
eu tenho árbitro que chega pra mim e brinca e fala assim, meu, essa mulher tá cheirosa do começo ao fim do campeonato. Aí eu brinco com eles, eu levo perfume na mochila. A hora que começou a cheirar, eu passo. A Lília fica brava comigo, porque quando a gente começou a fazer catar equipe, né? Eu tô acostumada, era coque o tempo todo. A gente, né, não tem jeito, é maquiagem, tudo. Eu falei pra ela assim, ô Lília, se você tá achando que eu vou entrar nesse tatame, que essa sua cara, eu não vou, você vai passar um batom. Aí nós fomos fazer catar equipe uma vez, né, e a gente foi fazer umas fotos e tal. Ela, eu não gosto. Eu falei, mas você não tem que gostar. Não é porque a gente tá num ambiente masculino que nós vamos entrar toda, né, detonada. Eu lembro que teve um dia que eu e a Lorena, nós tivemos que pegar a força para passar pelo menos um batom nela, sabe? Eu falei, aí ela falou assim, tá bom, eu vou passar. Aí ela começou aos poucos, mas é o jeito de cada uma. Mas eu falei, poxa, é bacana. Eu vejo hoje as meninas no Catar tão arrumadas, bonitas, né? Elas entram assim, sabe? Ajuda até na expressão. Nossa, eu acho... Pra mim, o Sensei Zanon sempre disse isso pra gente, é uma questão de cuidado com a sua imagem, né? Você tá entrando ali para demonstrar tanto tempo de treino, de dedicação, e você se arruma, você tá bem, você tá com o cabelo penteado. Isso significa que você tá cuidando de você também, né? Passa uma imagem bonita. Eu fico feliz quando eu vejo as meninas assim. Exatamente. Eu acho que eu acho... É que eu falo assim, sabe aquela linha tênue que você não pode perder o feminino, mas você também não pode ser demais? Sim. Então, assim, eu sempre tive unha muito comprida, mas quando eu tô fora de competição, eu tô fora de competição 7 meses, eu não consigo deixar. Tá? Por quê? Porque eu sei que se eu for arbitrar, pode até ser que ninguém fale nada, mas eu sei que tá errado. Eu sei que a minha unha tem que estar curta, eu sei que a minha unha não pode estar colorida. Até porque se eu chegar para um atleta para reclamar, olha, mas a sua unha está comprida demais, você não pode. Aí ele vai olhar para mim e vai falar, e a sua? E a sua? Pode até não falar, mas vai pensar. Sim. Então eu sempre falo assim, a gente tem que ser o exemplo daquilo. Então, sim, assim, exatamente. Eu quero que as pessoas entendam que eu sou mulher, né? Mas me respeitem por isso e não me diminuam. E eu acho que o jeito mais fácil da gente conseguir isso é a gente também impor isso. Então, assim, eu brinco, eu já cheguei em campeonatos que nós viajamos, que nem nós fomos pro Sul-Americano, pro Pan-Americano, eu era a única mulher no grupo de arbitragem. Não tinha mais ninguém. Mas, acabava o campeonato, vamos comer? Vamos comer. Eu saio com os meninos. Sim. Então, assim, brasileiro, vamos sair, vamos. Às vezes só tem a Simone de mulher, às vezes até tem mais, mas às vezes só tem eu. Eu sento na mesa, eu brinco, eu converso, eu racho a conta. Então, assim, eu acho que isso, eu me sinto muito feliz. Tem mulheres que talvez falam, mas eles não pagam a conta para você. Eles não têm obrigação de pagar a conta para mim. Nós estamos ali, colegas de arbitragem, bebendo, relaxando, conversando. Eu sou igual a eles. O fato de eu ser mulher não me faz diferente deles. E passou o dia todo fazendo a mesma coisa, né? Ali. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, foi uma luta para ser reconhecida e para ser aceita, né? Ela é mulher, mas não diminui nada. Ela não imagina. Ela não é mais... Então, eu acho assim... eu acho que a dificuldade, às vezes, é eles enxergarem a gente e a gente ter a humildade. No meu caso, foi essa questão, assim, de muitas vezes ter a humildade de aprender, tá? Então, assim, eu sou muito grata a algumas pessoas que vêm. Sensei ainda não sabe disso, eu falo para ele, eu sou muito grata a ele. Sensei Valnei, Sensei Washington, Lisita, Luciano, Fernando de Goiás, Sensei Gerardo, o meu Sensei Grilo. São pessoas que, assim, me ajudaram muito. Celso, apesar de, assim, eu já ter chorado por causa dele, que ele já deu cada bronca, não fazem ideia, que esse homem já fez... E quem que ele não dá bronca, né? Não, vocês não têm ideia o que é levar bronca dele. Assim, era uma coisa... Mas hoje, eu sou sincera em dizer, a partir do momento em que você é humilde o suficiente para entender que, por mais, assim, eu tenho uma facilidade, assim, muito grande em relação ao regulamento. Então, realmente, as pessoas viram e mexem, chegam para mim e falam, pô, Sensei, não sei... é isso, isso, isso.
Eu trabalhei minha vida inteira com lei, com regulamento. Exatamente. Porém, também, o que acontece? Aí você chega, e assim, eu trabalhava na área criminal, você tem que impor a sua decisão, você tem que impor o seu conhecimento. Não dá para você chegar no karatê só porque você conhece o regulamento e querer impor ele. E algumas vezes eu dei essas cabeçadas, entendeu? De chegar e querer chegar batendo. Mas eu tive pessoas que pararam e falaram assim, vem cá. Opa, não... acho que você está indo pelo caminho errado. E graças a Deus eu falo que eu tive a humildade suficiente para parar, para olhar e para mirar. Principalmente por quê? Porque nesse ponto eu já sabia onde eu queria chegar. Né? E quando as pessoas... Eu falo assim, quando as pessoas chegam e vêm e falam isso pra você, é porque ela sabe, ela gosta de você. Se ela tá te falando, ela tá te corrigindo, sim, é porque ela sabe onde você vai chegar e ela, é o que vocês não falam. A partir do momento que eu largar vocês de lado, tipo, você falar assim, eu não me interesso mais. Não interesso mais. Então, a gente tem que se... Eu me sinto honrado o dia que ele chega, você entendeu? Me dá... Eu falo assim, sim, poxa, é pra eu melhorar, não é? É que eu falo assim, não tenho a menor dúvida, mas como que eu vou te dizer? É pelo que eu te falei, é pela minha postura. Minha postura é muito impositora. Né? Tanto que eu brinco, uma vez eu fui num campeonato em Minas e eu fui chefe de área. Sabe a Mariana que vocês vão entrevistar? A Maria. Pergunte para ela na live. A quadra que eu trabalhei, a criançada estava em filinha. Todas elas esperando a ordem. E as outras, aquela criançada para lá, para cá. A Mariana falou, Simone, eu falei, gente, eu não sei trabalhar diferente. Eu não sei. Então, assim, foi uma questão de conseguir moldar isso, você entendeu? Eu sou virginiana, então eu sou extremamente perfeccionista. Então, junta tudo isso, entendeu? Mas eu acho que, assim, a minha maior dificuldade foi essa. Eu, Simone, eu acho que a mulher tem que parar de ser vítima dela mesma, entendeu? Sim. Bom, pode terminar, sei. Eu concordo com você. Fica muito difícil. Eu acho que... Eu vou te dar um exemplo. Essas leis de lei disso, lei contra isso, lei contra aquilo, cota de... Isso cerceia mais do que agrega, no meu ponto de vista. E olha que eu advoguei 25 anos. Eu falo que, assim, eu não via as coisas melhorarem. Eu via as coisas piorarem e se deteriorarem e se preparar cada vez mais. Mas é bem isso mesmo, sei. Bom, agora eu vou fazer umas perguntas assim para você, que eu fico vendo assim na internet. Da onde que vem essa paixão aí por cozinhar? Pelo amor de Deus, você judia da gente nessa quarentena? Que é isso, pelo amor de Deus? É que assim, eu há 2 anos eu tô morando no Rio. Pode parecer engraçado para algumas pessoas, principalmente quando a gente fala em feminismo, né? Eu trabalho desde os meus 18, criei meus 3 filhos sozinha, fruto do meu trabalho, tá? Mas, há 2 anos atrás, eu me casei, larguei tudo e vim para o Rio. Então, eu falo assim, eu sempre amei cozinhar, mas quando eu morava só eu e os meninos, raramente eu tinha muito tempo para me dedicar para isso. Principalmente porque, assim, em São Paulo a gente tinha campeonato todo final de semana. Então, assim, eu tava todo final de semana dentro do ginásio com eles. Mas, quando sobrava tempo, sempre foi reunião de família, sempre foi na minha casa. Eu sempre gostei de cozinhar. Eu sou neta de italiano, né? Então, o italiano gosta de cozinhar, gosta de reunir as pessoas na mesa. Então, eu falo que, assim, eu gosto de casa cheia. Eu gosto de filhos, eu gosto dos meus parentes, eu gosto dos amigos dentro de casa. E eu falo que o jeito que eu tenho de dar um carinho, de dar um afago, é cozinhar. É uma coisa que me dá prazer. E essa quarentena, então, tá sobrando tempo de sobra pra ficar na cozinha. Tá judiando. Bom, eu ia te perguntar assim, o que você faz quando você não tá viajando? Então, você tá cozinhando, então. Porque eu falo assim, como que... eu não sei... A família em si, assim, eu não sei se sua família tá morando, tem algumas pessoas perto, mas eu falo, você viaja demais, né? Não para. Mesmo agora na quarentena, você tá aí nesses campeonatos virtuais. Como que o pessoal lida, assim, com essa sua ausência? É assim, ó.
Os filhos, eu acho que os dois mais novos que moram comigo, que são, né, karatecas e atletas, eu acho que eles entendem melhor, porque muitas vezes eles estão comigo, né? Muitas vezes, por mais que às vezes a gente não esteja no mesmo hotel, porque eu falo que é uma coisa que eu sempre fiz questão de separar, né? Então, o meu filho mais velho vai com a agremiação, o meu pequeno vai com o meu marido, e eu tô com a arbitragem. Quando eu tô com a arbitragem, eu nunca levo eles comigo. Eu acho que, assim, a gente tem que conseguir, eles têm que conseguir entender que quando eu estou lá, eu sou árbitro e não mando em Deus. Exato. Então, isso fica muito separado. Mas eu acho que eles entendem melhor. O meu marido, eu brinco que eu falo que ele me conheceu nisso, né? Então, assim, graças a Deus eu tenho total apoio dele. Pelo contrário, assim, eu tenho apoio em todos os sentidos, né? Ele é um dos meus maiores incentivadores, né? Nesse sentido, me ajuda, que ou ele viaja com o pequeno, ou ele fica com o pequeno em casa e toma conta da casa e do filho na escola e faz tarefa. Assim, o meu pai muitas vezes reclamava, né? De ausência, de chega final, às vezes aniversário de sobrinha, disso, daquilo, eu falava, gente, desculpa, mas eu não vou poder estar no churrasco. Por quê? Porque eu tenho campeonato. Então, assim, tem a reclamação, não vou falar que não. Mas, assim, o prazer é tão grande, Silvana, que, infelizmente, assim, é o que eu falo para eles. Foi uma opção e eu optei por isso. Né? Eu me dedico a isso, eu gosto disso. Então, assim, em casa, eu e os meus filhos que moram comigo, meu marido, eu acho que a gente vê essa situação muito fácil. Né? É lógico que às vezes fala assim, poxa, mas de novo, quanto tempo? Graças a Deus hoje a gente tem internet, então tem WhatsApp, tem chamada disso, você consegue falar. Né? Pro marido é até bom, porque daí a gente namora um pouco, fica um longe do outro, né? De vez em quando. Mas eu falo assim, não é fácil, tá? Quando eu morava em Amparo, para você ter uma ideia, e trabalhava, eu cheguei a fazer um acordo com os juízes. A gente tinha jogos, né, regionais, e era praticamente um mês fora. Eu tinha acordo com os juízes no sentido das minhas audiências não serem marcadas nesse mês. Naquela época. A gente tentar evitar, entendeu? Porque eu falava para ele, pô, mas eu vou estar em tal lugar, doutor. Ah, marca audiência em tal data, dia 15 de outubro. Pô, doutor, final do Campeonato Brasileiro. Brasileiro. Entendeu? Então, assim, no começo do ano, a primeira coisa que eu fazia era anotar todos os campeonatos, todas as datas previstas. Por quê? Porque eu ia tentando montar isso para basear nisso. Não é fácil. Não é. Tem que ser eu sei porque lógico, eu saio, não tem nem comparação, mas tem época que a minha sobrinha fala assim, ô tia, de novo? Porque às vezes acontece de ter, tipo, 2 campeonatos seguidos, né? Aí ela fala assim, ô tia, de novo? Mas você nem desarrumou sua mala, tia, você já vai de novo. Né? É difícil. Isso porque não tem nem comparação, né, com que vocês estão direto e vocês ficam, às vezes, 7 dias fora. Que nem você diz, jogos regionais, então, nem se fala, né? Mas eu digo assim, eu chegava num dia e saía no outro. Ainda bem que, assim, a galera aí, assim, a prova, tá todo mundo junto, né? Ainda bem, graças a Deus. Assim, o karatê aqui em casa é algo muito presente. Então, assim, todo mundo entende. E o meu marido, apesar dele ser do exército, ele é ligado nessa área do esporte. Esporte, né? Esporte. Então, assim, ele entende esse lado. E, assim, me incentiva muito, não tenho nem o que falar. Eu aqui em casa, assim, até minha mãe e meu pai sempre acostumaram, porque eles sempre me incentivaram. E como eu sempre dancei também, a gente tinha os campeonatos de dança, não tinha jeito, tinha época que também vivia na estrada, né? Então, assim, eles não reclamam muito, porque eu falei assim, vocês me incentivaram, agora vai reclamar, né? Então, mas lógico, eles sentem falta. Bom, César, eu queria te fazer 1.500 perguntas, né? Mas como o nosso tempo é curto, eu queria que você, né, como é nossa inspiração... Olha, a Mariana entrou aí. Mariana, se prepara, Mariana. Se prepara. Se prepara. O Lisita vai ser um stand-up, porque a Mariana é uma palhaça. Nossa, eu tô com medo. Na verdade, eu tô com medo dela, você entendeu? Porque eu conheço a peça. Eu tô com medo dela. Eu tô achando que ela vai acabar entrevistando eu e a Lili, então, eu tenho que conversar muito antes com ela. Eu queria, assim, que você desse um parecer aí pra gente, uma mensagem pra mulherada, porque, que nem eu te disse, você consegue aí
agilizar tudo isso daí com a galera, com a família, consegue fazer o teu papel ali nesse ambiente tão masculino que a gente ainda vive, mas você consegue fazer seu papel ali tão bem feito, você consegue ser justa, coerente, por isso que desde o começo a gente falou que ia falar com você, porque nós estamos lá assim, né, olhando. E eu acho que as mulheres, elas podem mesmo, como você disse, a gente não tem que ficar provando nada para ninguém, fazendo, né, esse oba-oba todo. E o nosso canal, na verdade, ele é para isso, ele é para incentivar as mulheres a ter uma vida saudável, uma vida assim, ativa, independente da idade. Eu acho que a gente tem que ter uma vida ativa, bacana, né? E nós que estamos nessa correria do dia a dia aí, a gente ainda arranja, né, um tempinho, que nem você consegue fazer suas coisas aí, eu também faço umas loucuras aqui, mas a gente tenta levar de uma forma um pouco mais leve, né? Então eu queria, assim, passar um incentivo para a mulherada aí. Assim, ó, eu ensinei os meus filhos, eu falo que é uma frase que eu levo para minha vida, sempre levei, que a gente cai para aprender a levantar. Então, fácil nunca vai ser. Nunca vai ser. E eu acho que aquilo que é fácil também não tem graça. Você não. perde o gosto. Então, assim, eu acho que a gente não pode desistir, né? Eu acho que insistir, persistir, errar, continuar. Então, assim, se você me perguntasse há 6 anos atrás, 7 anos atrás, quando eu comecei a arbitrar, o que você quer? Eu queria passar o meu tempo dentro do ginásio, parar de ser ociosa em cima da arquibancada, entendeu? Hoje eu tenho sonhos como todo atleta, como todo mundo. Então, assim, se você me perguntar, Simone, o que você quer? Eu quero ser credenciada na WKF, eu quero ser convocada para arbitrar um mundial. Né? O mesmo sonho que o meu filho de atleta tem, eu tenho de árbitro. Então, assim, o que eu falo é, nós temos que ser nossas maiores incentivadoras. Sim. Eu falo que se a gente não acreditar no nosso sonho, não adianta os outros acreditarem. Então, assim, você vai cair, você vai levantar, você vai cair, você vai levantar. Mas se é aquilo que você quer, você tem que continuar. Eu tive pessoas muito importantes no meu caminho, entendeu, Silvana? Muito. Então, eu falo que quando eu sofri a queda, eu acho que eu só não enlouqueci porque eu tive Sensei Gerardo, porque eu tive Sensei Grilo. Meu filho, Matheus, que cuidou de mim, assim, de me carregar e me dar banho. Você entendeu? Porque eu passei exatamente 6 meses sem poder pôr o pé no chão. Pé no chão. Então, você imagina para alguém que viajava todo santo dia, que trabalhava, que de uma hora para outra eu me vi trancada dentro de um quarto durante 45 dias deitada com o pé para cima. Tá? Nessa hora eu estava saindo da Federação Paulista, então eu passei 6 meses sem arbitrar, né? Aí Sensei Gerardo me estendeu a mão, me acolheu em Brasília, você entendeu? Então eu falo assim, às vezes quando a gente acha que a porta... E a gente não pode deixar isso passar. Eu acho que a gente tem que acreditar. E volto a dizer, se vitimar, dizer, eu sou mulher... Eu sou sincera em dizer, é um meio extremamente masculino, sem sombra de dúvida. Sim. Mas se você falar assim que eu sofri preconceito por ser mulher, eu não sofri. Tem aquelas pessoas que às vezes olham, tem atletas que você precisa se impor mais, mas assim, sofrer. Eu sempre tive total apoio da CBK nesse sentido. Não posso, pelo contrário, você entendeu? Então, assim, eu acho que é aquilo que eu disse. Ali dentro, no karatê, não tem espaço para sexo. Tem espaço para karatecas. Dentro da arbitragem é a mesma coisa. Não tem espaço para sexo. Tem espaço para árbitros. Independentemente do sexo dele. Se você pegar hoje as finais das PMRs, você vai ver várias mulheres arbitrando a final. Sim, então, sim. Assim, eu olho para elas hoje e falo assim, olha, eu quero estar ali. Exato. Você entendeu? Eu lembro na Bahia, quando eu estava de cadeira de roda, que a Camila, filha do Sensei Cristóvão, estava arbitrando a final. Eu falei, é ali que eu quero chegar. Você entendeu? Então, o que eu digo assim, talvez as pessoas não tenham que colocar, como que eu vou te dizer? Já imaginar você lá no topo, sabe aquela coisa? Isso eu acho muito errado. Então, é o que eu falo, eu fui devagar. Eu comecei arbitrando. Não tem que pular etapa, né? Credenciamento, depois...
é sonhar metas alcançáveis. Então, eu acho que é isso. Não tem que ficar pulando etapas, né? E com toda certeza eu vou te dizer, durante esse caminho, você vai encontrar quem te derrube, quem queira te derrubar. Porque você é mulher, porque por nada disso, porque também tem. Em qualquer lugar a gente vai encontrar. Você também vai encontrar quem te dê a mão, entendeu? Sim, quem te apoia. Sim, com certeza. Então, eu falo assim, é óbvio, nós somos uma minoria dentro do karatê, porém, se você parar e ver também, nós somos uma minoria com representatividade. Nossa, muito. Então, é por isso que nós resolvemos fazer isso. Tem que mostrar. Eu acho que isso é importante, entendeu? Né? Hoje, quando você fala em kata no Brasil, quem que você lembra? Você lembra das irmãs Yonamines. Sim. Não tem como falar. Por sinal, beijo pra Yuka, que tá aqui. Tá né? aí, que eu sei que vocês vão entrevistar, né? maravilhosa. Né? A doutora Sugiane hoje, na CBK. Então, assim, eu acho que querer dizer, eu não consigo porque eu sou mulher. Não. Consegue. Você tá colocando pedra no teu caminho. Então, Sim. assim, para de colocar a pedra. Pega as pedras que estão no teu caminho e vai montando a tua escada. Vai subindo. Exato. Vai ter dias que você vai chorar, vai ter dias que você vai cansar. É lógico, nós mulheres choramos mais, isso, aquilo. Chora, não tem problema, não é vergonha. Eu falo que você não tem que esquecer que você é mulher. Eu já tive, uma vez, eu tive um campeonato que eu saí chorando, juro pra você. Eu levei uma bronca tão grande que eu saí chorando, mas eu chorava muito. Chorei, parei, voltei, trabalhei no dia seguinte, pronto, acabou. Acabou. Então, assim, não posso querer que no dia seguinte as pessoas vão lá e me levam bombonzinho, florzinha. Não. Para eu ser tratada como eles são, eu tenho que ser igual a eles. É onde eu falo para você que eu acho assim, não cabe espaço para esse tipo de coisa. Você não tem que deixar de ser mulher, mas você não tem que se fazer de vítima. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E assim, eu falo que nunca fale para mim, você não consegue. Tá? Se você falar para mim, você não vai conseguir, você pode ter certeza que isso daí virou meta na minha vida. É isso mesmo, e a gente fica desse jeito. Eu também, assim, eu também tenho algumas coisas que não vai conseguir falar agora que eu vou, né? Agora que eu vou. Fazer o mínimo, mas eu vou. Agora que eu vou. Eu poderia até nem estar pensando naquilo, nem querer aquilo. Mas se você falar para mim, você não é capaz, eu vou te mostrar que eu sou. Eu sou. Você entendeu? Então, eu acho que a maior força é a nossa. A gente tem que saber da nossa força. Reconhecer. Eu falo assim, a mulher, ela tem um olhar mais apurado, uma sensibilidade para muitas coisas. Então, eu acho que qual a vantagem que a gente leva? Use esse olhar. Pegue os fatos femininos que podem te ajudar e use para te ajudar. E não, na verdade, os fatos que te excluem e faça deles os maiores, entendeu? Eu acho que não pode ser feito dessa maneira. Eu também acho, eu concordo com você. Nosso tempo tá acabando. Eu só tenho que te agradecer. Queria ficar mais uma hora aqui, porque a gente tinha papo para mais uma hora. E eu queria te agradecer muito mesmo. Agradecer o pessoal que entrou aí, que continuem, né, acessando, porque nós vamos estar falando com mulheres assim maravilhosas, que nos inspiram, né? E com assuntos variados aí, né, para a gente poder tentar chegar a todas elas e falar, vamos para frente que a gente consegue, né? E eu queria te agradecer muito, que Deus te abençoe sua família, que vocês continuem aí. Quando voltar aos campeonatos, a gente vai lá te dar um abraço, porque, né, a gente tá com saudade. Eu que agradeço você, a Lilian. Volto a dizer, nossa, fiquei emocionada, envaidecida, porque eu acho que a gente não tem que ter vergonha de dizer que fica envaidecida. Eu fiquei envaidecida com o elogio de vocês. Isso me deixa muito feliz. Para mim, isso é reconhecimento do meu trabalho. Eu falo que quando eu saio do campeonato, eu tenho um pai de aluno, eu tenho um aluno que fala para mim, ai, sensei, que bom que a senhora estava ali, ai, não sei. Isso me deixa feliz, entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz nisso. E a gente tem que reconhecer mesmo, né? Essa sequência de live de vocês. Eu acho muito bonito ver vocês competirem, porque eu falo assim, muitas vezes no karatê, se dá muito valor para o atleta só de alto rendimento, os sêniores. E eu falo que o karatê é além disso.
Não é só a competição de alto rendimento. Karatê é o dojo e são as competições dos masters, né? Exato. É a sequência daquilo. É o não deixar parar, né? Não é assim porque eu não posso mais ser, como que eu vou dizer? Não é mais a minha profissão ser atleta, eu vou deixar. Não, eu não faço aquilo só por ter uma profissão, eu faço aquilo porque eu amo. Sim. Eu realmente sei. Então, eu falo que talvez seja essa a diferença, das vezes, de alguns atletas do rendimento, que quando saem da categoria do sênior, some do karatê. Some mesmo. Na verdade, eu falo que eles são atletas, eles não são karatecas. Porque, assim, o karatê é uma coisa que não sai da gente. Não sai. Né? Não tem sai. como. Então, eu falo que essa competição, esse ciclo, né, que vem da criança que vai indo, que vai continuando, que vai vindo, o master, isso para mim eu acho muito bonito. Eu acho bonito de ver vocês competindo. Eu fico feliz de ver, você entendeu? Cada vez mais aumentando os Master, as pessoas vindo, e tá mesmo. Pessoas iniciando no Master. Isso é muito bonito. Muito legal mesmo. Essa coisa de não ter a idade para si. Eu também não sou nenhuma menininha, eu tô mais do que no Master aí com vocês. Então eu falo assim, você com toda essa idade, você pensa? Eu penso em chegar na WKF, eu penso em arbitrar o Mundial e vou trabalhar para isso. Hoje a minha meta é essa, entendeu? A minha meta é aumentar meu credenciamento e chegar lá. Exatamente. Se eu vou chegar ou não, eu não sei. Porém, uma coisa eu posso garantir para todo mundo. Eu vou morrer tentando. Vou tentar. Sensei, então, entendeu? Muito obrigado, que daqui a pouco o Instagram vai cortar nós. Já corta a gente. Sei, muito obrigada, tá? Fica com Deus, se cuida aí, hein, que essa pandemia. Se cuidem, muito obrigada, tá? Eu te espero nas nossas outras lives, hein? Espera aí, vamos fazer um print. A Lília vai fazer um monte. É verdade. Não, mas eu vou assistir com certeza todas as lives. São mulheres maravilhosas. Maravilhosas. E, assim, eu poder matar a saudade da Dona Mirta, que eu amo tanto. Dona Mirta vai. Vai também. Nossa, sim. São mulheres. Um beijão. Obrigadão, tá? Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau. Beijo.